sorteio. Podemos? Solta o microfone, chega um pouquinho mais pra frente, Boneide. O microfone. Não, microfone. Isso. Aí. 13h01. Vamos lá? 1, 2, 3 e no ar. Paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes do programa Missões Heróis da Fé. Programa que é órgão de divulgação da Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé. E temos uma novidade abençoada. Tainê, já está aí o cartaz, a chamada para a nossa Conferência Internacional de Missões. Em seguidinha nós estaremos conversando com os nossos convidados. Aí está, então, 26ª Conferência Internacional de Missões Heróis da Fé. Será dia 26 e 27 de novembro, às 19 horas, no Vale da Oração. Todos serão muito bem-vindos, bem-idos. Anote na sua agenda, 26 e 27 de novembro, às 19 horas, este grande evento que está marcado na agenda de Deus para abençoar a sua vida, a nossa vida. Presença marcada de muitos missionários que estarão conosco. Glória a Deus! Nos vemos lá, se Deus quiser. E justificando a ausência do nosso prezado pastor Paulo Roberto dos Santos, diretor de comunicação, que está em reunião. Glória a Deus pela vida dele. Pastor Humberto Schmidt Vieira, diretor da AME Heróis da Fé, presidente, ou melhor, da AME Heróis da Fé, em viagem a Portugal. Obrigada, irmã Tainê. E nós estamos aqui hoje, então, com o pastor João Carlos Jacob, ele que está presidente em exercício do Ministério Restauração, e a irmã Rode Benacu. Paz do Senhor, pastor Jacob. Paz do Senhor, irmã Boneide. Paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. Paz do Senhor, irmã Rode Benacu. Paz do Senhor, irmã Ivonege, e a todos também. Glória a Jesus. E nós estávamos aí conversando no primeiro bloco da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. E agora, então, nós estamos no programa Missões Heróis da Fé, mas o assunto segue aí, nós falando sobre a necessidade de se falar um outro idioma, né? E no caso, o inglês, pastor Jacob aí sendo testemunho, sendo prova de que é possível sim aprender um idioma para poder comunicar-se melhor, para ser utilizado na obra de Deus. E, pastor Jacob, eu gostaria de saber, então, como é que foi o senhor nasceu, a sua infância. Nós não temos muito tempo, mas eu creio que a gente, enxugando um pouquinho, dá para... Até agora, nesse momento, as dificuldades que o senhor passou, talvez os momentos que o senhor teve, assim, que o senhor disse, eu não vou conseguir aprender, porque eu não estudei muito, enfim, mas o senhor venceu as barreiras. Estou vencendo. Está vencendo, com certeza. Estou vencendo. Vencendo. Não, já venceu muitas. Pouco a pouco. Muitas já foram vencidas. Quando eu cheguei do interior, em 80 O senhor pode falar inglês, que daí nós Dois. temos a tradutora aqui, ó. Acho que não vou conseguir falar, né? Ah, Vocês já extraíram tudo que tinha no primeiro programa. Não, né? você vai conseguir, pastor. Vamos tentar, então. Isso, tenta aí que você vai... Treinamento. Deixa o seu like e comparta essa programação. I was born in Bom Jesus, a small city. Eu nasci em Bom Jesus, numa pequena cidade, In north, in our state. no norte do nosso estado. I had 18 brothers. Eu tive 18. 18 irmãos. O senhor tem ainda 18? Tive. Ah, tá. Ele teve 18 irmãos. Yeah. My mother, my father was very, very, very poor. Meus pais eram muito pobres. Our house very, very simple, poor e small. A nossa casa era uma casa muito humilde, muito simples e muito pobre. Money
times we don't have food. Muitas vezes não tínhamos comida. Yeah, no food, no clothes, no bed. Não tivemos, é certo? Não tínhamos. Não tínhamos comida, roupa, Cama. até camas. But God look to us. Mas Deus olhou para nós. Since a little child, Desde pequeno, eu- uma pequena criança, I and my brothers, eu e meus irmãos, we worked hard. nós trabalhávamos muito duros. Muito duro. Yes. We don't have money opportunity to study. A gente não tinha muitas oportunidades para estudar. I finished my study, my Studies. college. Uh-huh. After 30 years old. O pastor está dizendo que ele terminou o colégio depois de passar dos 30, né? Yes, Depois dos 30. Yes, yeah. 30. Very difficult for Era me. muito difícil para ele. But from here, God help me. Mas a partir dali Deus me ajudou. Até aqui. Até aqui Deus me ajudou. Glória a Deus. Amém. Glória. Glória a Deus, mas o senhor está indo muito bem, pastor. Dá para dizer assim que o senhor pode fazer o programa inteiro só em inglês. Isso é If a teacher hold speak to me is devagar, slowly. slowly. If you speak to me slowly, I can understand you. O pastor está dizendo se eu, no caso eu, a Rodi, converso com ele de uma maneira calma, mas devagar, ele consegue entender tudo. Então, benção, pergunta alguma coisa para ele em inglês e o pastor vai te responder em português. Perfeito. I will try. Maybe I'm going to I'm going to try try. to not say something difficult. My question is, did you remember of one experience you have with God? Eu pergunto a ele se ele se lembra de uma experiência que ele teve com Deus. Eu sei que tem muitos. Tu deveria ter falado só no inglês para o pastor. Ele traduzir e depois responder? Ele responder, porque só a resposta. Era só uma pergunta para. Porque tu fez não foi uma perguntinha, né, pastor? Ela puxou ali Sim, mas é que ele vai responder em inglês agora. Sim. I think the great experience in my life was salvation. Eu acho que a maior experiência da minha vida foi a minha salvação. Yes. Oh, very good. Yes. And Pastor, did you remember the time that you got baptized with the Holy Spirit? I remember. About June 38 years ago. A month of June, very cold. Eu perguntei a ele se ele se lembra do momento que ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele respondeu sim, que ele se lembra. E ele se lembra que é no mês de junho, que era um mês muito frio. E 30 anos atrás. 38. 38 anos atrás. E in that time, naquele tempo, I was together, Pastor Humberto
and the Pastor Paulo Roberto. Nesse dia eu estava com o Yes. pastor Humberto e com o pastor Paulo Roberto. One all right, other left. E I was in the middle. Middle. Yeah. Ah. E brother Pastor Humberto, in that time he was a single, Pastor Roberto too, but then began pray for me. Ok. Ele se lembra bem que ele estava no meio, o pastor Paulo Roberto estava na direita, o pastor Humberto na esquerda. E nesse tempo, os três eram solteiros? Yes. Os três eram solteiros e os dois, pastor Humberto e pastor Roberto, começaram a orar por ele. 1984. 19 horas. 1900. Ah, tá. 1900. 1984. About 1984. 1984. yes. Yes. Meu cérebro não tá. Yes. O aluno tá melhor que a professora. Eu falei, daqui a pouco eu vou ter que ter aula com o pastor Jacob. I remember that day was very, very, very cold. Ele se lembra que esse dia era muito, muito frio. I was in the meeting of prayer and the study of Bible and the fasting. Eu estava numa reunião de oração, de jejum e de leitura da palavra de Deus. Yes. Glory be to God. Oh, is a great experience that you have with God. Great experience for me. Glory be to God. Aqui tem o irmão Silas que está nos ajudando. 1984. Yes. Isso. Então, eu acho que nem tinha nascido aí. Nesse Today I am married. Hoje ele é casado. My wife, his name is Laureci. O nome da sua esposa é Laureci. I love her. Ele ama ela. Oh, que lindo. Que amor, né? We have 2 sons. Ele tem 2 filhos. Eles têm 2 filhos. Bruno e Rodrigo. Bruno e Rodrigo. Rodrigo working and lives in Brasília. O filho Rodrigo trabalha e mora em Brasília. Bruno works and lives in São Paulo for 3 months ago. O Bruno mora e trabalha em São Paulo há 3 meses atrás. Yes. I am very happy for my family. Eu estou muito feliz pela minha família. My family helped me so much. A minha família me ajudou muito. Glória a Deus. O Onídio tem uma pergunta? Pastor Luiz César também está na audiência lá, pastor Jacob. Que bênção. Misericórdia, pastor Luiz Alguém César. A Valkyria está congratulations, pastor Jacob. We are glad for your advance. Glory be to Jesus. Como eu disse no início do programa, eu estou como uma criança juntando palavras, né? Então, espero que os irmãos me entendam, né? Não, ele já está como adolescente agora, que adulto fala mesmo. muito bem os textos, as palavras. Olha, glória a Deus. Agora eu quero perguntar, já fizemos essa pergunta aqui, né, em um programa anterior, mas a importância, pastor, de alguém que tem um chamado para ir ao campo missionário, de aprender, ou até mesmo que não tenha um chamado, mas que congrega em uma igreja missionária que nem Ministério Restauração, e seguidamente está vindo pessoas que falam inglês. Qual é a importância de que se apliquem também a aprender? Vou falar em português. Não, inglês. Inglês. I will try. Ele vai tentar. Speak English. I think in this moment is very important
for us learn a new language? Eu acho que nesse momento é muito importante para nós aprender um novo idioma. Because God has about our church, God spoke about this. this church. Porque Deus falou sobre isso com a nossa igreja. Yes. God said our church is going Far. far away. Deus falou que a nossa igreja vai muito longe, os ramos vão ir longe. I think this moment is important for us to learn English. Eu creio que esse momento é muito importante para a gente aprender inglês. Pastor Humberto said about 2 years ago, Pastor Humberto falou 2 anos atrás for men older than 50 years is impossible to learn a new language. que os homens que têm 50 anos para cima é muito difícil aprender inglês, mas não é impossível. I believe in Pastor Humberto. Eu creio no Pastor Humberto. Yes. Mas aqui está o pastor, olha, o pastor Luiz César está dizendo: parabéns ao pastor Jacob, sua evolução no idioma é algo extraordinário. Temos uma pergunta aqui no chat que diz... E também, só deixa eu concluir aqui, né? Também no chat, pode ler aí o comentário do irmão Silas. É que ele fala assim que... que o Senhor já está quase como um nativo. Glória a Deus. Tá, a pergunta da irmã Elisandra, de Rolante, que diz: há quanto tempo o Senhor já está estudando inglês? About 3 years. Mais ou menos Three. 3 anos. Yes. Every Mas day. I study every day. Ele estuda todos os dias. Yes, every day. É que a pessoa tem que ter um comprometimento, né, com aquilo que ele quer fazer e uma dedicação também, porque senão... E o seu método de aprendizado? For me, sim. Yes. Não, qual o método que o senhor usa para aprender cada dia mais? Many ways. Muitos caminhos. Yes. Muitos meios. Yes. Meios. Acho que ler, escutar bastante. E o pastor Jacob, ele tem uma Bíblia em inglês e ele lê os versículos. Ele conversa, ele sempre, quando a gente se encontra no pátio da igreja, depois do culto de terça-feira, ou nos cultos, a gente conversa, se cumprimenta. Então, é uma coisa que ele coloca em prática aquilo que ele aprendeu. Ele pergunta, ou às vezes responde, às vezes ele até me ajuda em algumas coisas que... algumas falhas minhas. And sometimes I pray about this. E às vezes eu oro sobre isso. Eu acho que a oração é muito importante. I ask for help, God. Eu peço ajuda para Deus. Because I know for me very difficult, but to God everything is possible. As possible. Porque eu sei que para mim tem muitas coisas difíceis, mas para Deus nada é impossível. Yes. Glory be to God. Aleluia. Que Olha bênção, né? Eu não sei quem é a Amanda, mas eu acho que o pastor Jacob é o supervisor dela. Ela colocou... Eu acho que é ele. Eu estou muito orgulhoso do meu supervisor, pastor Jacob. Provavelmente seja... Estava usando, quem sabe, Como é o nome da pessoa? A Amanda Pereira. Albertino. Talvez seja a esposa do nosso encarregado de Natal. Provavelmente ele esteja usando o login dela, né? Glória a Deus. Talvez seja a esposa do pastor Anailson. Que bênção. Glória a Deus. Glória a Jesus. É o pastor Anailson mesmo, ele colocou. Pastor Anailson, que foi agora para Rondônia.
há pouco tempo. Não. Não, Rondônia não, Natal, perdão, Natal, lá no Rio Grande do Norte. Isso. Eles eram de Santa Catarina. O Anaílson agora está de carro novo lá. Deus abençoe a igreja. Ontem foi Olha! efetuado o negócio, carro para a Que igreja. bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Notícias boas do campo É. missionário, né, pastor Jacob? Que maravilha. E o irmão, então, tá ali, que diz que no próximo culto inglês o senhor vai estar participando, né? Se o culto não for gravado, de repente eu falo uns 5 minutos. Não é gravado como o programa aqui não está sendo gravado, Eu tô né? falando aqui porque eu creio que o programa daqui a pouco a gente termina aqui vai ser, como se diz o gaúcho, vai ser desgravado. Será? Pastor! Tu viu só? Que exemplo! Ai, pastor! Pior que vai ser transmitido. Pior não, melhor, né? Vai ser transmitido. Não, mas é a mesma coisa aqui, o programa Heróis da Fé. Mas o é uma programa bênção, Restauração não é gravado, imagina, só tá nós três aqui e lá na igreja a mesma coisa. então, Ivoneide, um pouquinho mais. mentira é pecado, Ivoneide. Não é mentira, a gente tá só fazendo uma brincadeira aqui. né? Pastor, mas o que eu posso dizer, eu como espectadora que estou aqui assistindo, né? Pastor, é uma honra ouvir, porque isso nos motiva a querer aprender também. Isso nos dá uma esperança, isso nos gera fé Amém. para aprender também. Amém. Glória a Deus. O pastor Luiz César, ele também, acho que ele foi um autodidata, ele aprendeu sozinho o inglês. Eu lembro que ele disse que tinha uma meta. Não lembro qual será. Pode até escrever aí, irmão Luiz Parece que eram, não tenho 19, certeza, mas 19. parece que eram em torno de 10 palavras por dia. Ele por escrevia dia. várias vezes a mesma palavra. E ele era uma meta. Diariamente ele aprendia aquelas palavras. E hoje ele é fluente também, né, no inglês. Moli César é um grande incentivador meu. Que grande bênção. Vale a pena, né? Moli César, o pastor Luiz César, né? Uhum. A família Liberto, toda a família, o pastor Sim. Liberto, a irmã Odete, as filhas, Sim. o presbítero Silas, o irmão Ramesh, quando esteve aqui, a irmã Rabina. Então, foram os meus incentivadores, né? Sexta-feira próxima ele vai estar chegando, né, pastor? Vamos todos lá no aeroporto Vamos lá esperá-lo, receber né? nosso Fazer missionário. uma grande caravana, vamos lá receber o Ramesh. Em nome de Jesus. E o senhor vai estar lá falando inglês, né? Representando, Misericórdia, então, misericórdia. Ministério Restauração aí. É um inglês meio gaúcho. Não, mas Não, eu mas entendi. foi. Eu entendi. Sim, é um inglês nativo, né? Como o irmão comentou aqui. Eu penso que a gente tem necessidade de repente, falar mais, né? Falar mais. Falar mais. A gente não Exatamente. fala. Às vezes a gente vai na aula, fala só com a professora e depois fica uma semana sem falar. Isso dificulta. Eu sinto verdade. essa necessidade. Eu tenho essa necessidade de falar mais. E é muito importante para o aprendizado, né, pastor? É. Assim, falar mais. De vez em quando se encontra ali na minha sala, conversando um É, pouco, o pastor dá uma pois é. puxadinha. Isso é muito bom, Falo sabe? um pouco, erro um pouco, gaguejo outro pouco, mas vamos indo, né? E eu com vergonha, né? Glória a Deus. Pastor, então deixa agora o convite para os irmãos participarem da Conferência Internacional de Missões, que será dia 26 e 27 de novembro, no Vale da Oração. Vamos fazer em português, já falei bastante inglês, né? Não, o senhor já falou, agora o senhor finaliza, tem só um minuto falei mais. bastante, eu vou 2 lá. minutos o senhor finaliza em inglês. 27, 28, 26, 27, né? De novembro, tá aí o convite. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Ivoneide, desse jeito, o pastor nunca mais vai querer vir no programa, Ivoneide. Não, elas estão aqui, ó, a irmã Rode e a irmã Ivoneide estão me destruindo, né? Nada, a gente tá feliz, pastor, do seu aprendizado. E olha, pelo que nós recebemos de comentários aqui no chat, meu Deus, ó, muitas pessoas alegres porque o senhor está aí como um exemplo para todos. Realmente, ó, o comentário do irmão Silvio. Eu gostei desse comentário. Lê aí. Não há aprendizado sem erros. É. A gente também, no português, a gente errou bastante. Até hoje a gente erra. Isso aqui, a gente não pode deixar os erros nos... Mas isso motiva, ouvindo o pastor falando, o pastor que é um exemplo para todos, né? Aqui, ó, o irmão Antônio Bombardo colocou, só erra quem tenta. Exatamente, ouvindo o pastor falando, é um exemplo para todos. Estamos motivados, incentivados a também fazer, aprender. Existe uma esperança.
Aqui temos a professora, mais uma vez falamos, né? Quem quiser aprender, só fazer o contato aí que ela está com as vagas abertas para aprender, né? Então, professora Hold. A irmã Prista colocou: o pastor é um exemplo para incentivar aqueles irmãos que acham que não podem aprender uma língua. Podemos tudo naquele que nos fortalece. I believe, I receive. Glória a Deus. I want to finish my words. Eu quero terminar minhas palavras Asking for Pastor Humberto. pedindo para o pastor Humberto. Ask for Pastor Humberto, pray for him. Eu quero pedir que nós oramos pelo pastor Humberto. Because he is traveling. Porque ele está viajando. Yes, he needs our prayer every day. Ele precisa das nossas orações todos os dias. Yes. Sim. Glória a Deus. Temos mais tempo? Não, Tainê? Terminou? Que Deus abençoe a todos. Até segunda-feira. Abençoado final de semana. Paz do Senhor Jesus.